Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo. Boa noite a todos que está aqui nos prestigiando nessa noite. O pessoal sei que vai chegando aos poucos. E a gente está aqui esperando por vocês ao vivo. Olá, a Rosa entrou, a Natália entrou. Boa noite, Thalita. Enfim. Sejam todos bem-vindos. O Wallace está aqui, entrou, mas está aqui comigo. Mônica, Marizina, o Dante Moretti está por aqui também, a gente já vai chamá-lo. Lauren, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Estamos em casa e hoje então nós conseguimos mais uma vez um grande professor que dá aula aqui para nós no Instituto, Dante Moretti, para vir nos dar essa live, porque também o Dante é um dos nossos professores aqui do Instituto Vitale. Ele dá as aulas de Reiki, ele dá as aulas de grupo de movimento e, portanto, como ele trabalha muito o corpo na vida dele pessoal, com análises bioenergéticas, nos cursos dele, esse tema, o corpo como ferramenta na análise bioenergética, seria muito interessante ser dado pelo Dante Moretti. Eu vou chamá-lo e nós vamos dar sequência aqui à nossa live. Bem-vindos, boa noite. Eu vou chamar o Dante. Vamos lá, daqui a pouco o Dante está aqui conosco. Só um minutinho que a gente está chamando. Dante, logo você entra aqui. Mais uma noite de live no Instituto Vitale, em pauta com análise bioenergética, com o tema o corpo como ferramenta na análise bioenergética. Olá, Dante, tudo bem? Boa noite. Hoje estamos só nós dois na telinha, a gente se vê nas telinhas aqui, nos cursos online, nos cursos híbridos nossos, mas hoje estamos aqui. Você está ouvindo? Opa! Bom, vamos esperar um pouquinho. O Dante volta daqui a um minuto. Aconteceu alguma coisa. Vamos aguardar. Logo o Dante entra, estão todas as pessoas comentando, né, dando um alô para o Dante. Ele realmente é muito querido, uma pessoa que tem uma energia boa, né, que dá para nós esse up, né, na análise bioenergética, com toda a energia dele. Olá, Dante. Uau, deu certo Aí, agora. agora deu, Ai, muito bom, já tem bastante gente na nossa live, muita gente querendo te ouvir, eu também, né? E já fiz uma pincelada aqui de que você é nosso professor, né? Da aula também de Reiki, aula dos módulos de grupo de movimento, é o Dante que está sempre conosco aqui no Instituto. O Dante, eu vou pedir para que você se apresente, né, diante daquilo que você faz, daquilo que você tem, enfim. E aí, antes da gente iniciar, eu vou dar um alôzinho sobre o curso aqui do Instituto Vitale que vai iniciar. E aí a gente já entra na live. Pode ser? Ok. Então, vamos lá. Eu queria que você se apresentasse aí para todo esse público que está aqui, te mandando boa noite. Sou seu fã, tem muitos fãs seus aqui, hein? Isso é muito bom. o pessoal tá aí, tô vendo. Bom, primeiro eu agradeço a oportunidade, o convite, e te parabenizo também pelo lugar que tu ocupa, espalhando saúde, né, promovendo saúde, ensinando as pessoas análise bioenergética. Isso eu valorizo muito a nossa formação, né, de 4 anos, e acho que tu está de parabéns por ser uma ótima dona de escola, coordenadora, pedagoga, psicóloga. Parabéns para Marli. Obrigada. A gente
sabe, né, Dante? Você também é um grande guerreiro, né, que promove muito a análise bioenergética, a psicoterapia corporal como um todo, e a gente sabe o quanto isso também tem as suas dificuldades, né? Então, acho que nós estamos de parabéns, né? Porque é desbravando o mundo, né? E a gente sabe disso. Mas estamos juntos, vamos lá. Fala um pouquinho de você. Bom, já que você começou falando do curso, eu até vou falar. Bom, o nosso curso que são 4 anos, como o Dante falou, são 4 anos que a gente desbrava aí, corre atrás dos alunos, ensina, com bons mestres, como diz o professor Dante, que está aqui, né? Ele também é um dos nossos mestres. E é isso. O nosso curso são 4 anos, é uma vez por mês. Aos sábados e aos domingos. De sábado começa das 8, vai até umas 18, 18h30. Aos domingos, das 8, das 9 às 8 até umas 13, 14 horas. É um curso, aqui no Vitale, o curso é reconhecido pelo Instituto IBA, Instituto Internacional de Análise Bioenergética dos Estados Unidos. Esse título tem um vínculo com o Instituto IABSP, Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo, e o Instituto Vitale hoje, ele tem digamos assim, um plus, né? Porque hoje nós estamos também com uma parceria com uma universidade que a gente consegue dar esse certificado pelo MEC, né? Para quem precisa, né, dessa certificação reconhecida pelo MEC, aqui a gente consegue ter essa parceria com a universidade e está dando certo desde 2004, mais ou menos, a gente está com essa parceria. Então, o nosso curso começa dia 30 de setembro, é híbrido. Vamos ter essa turma iniciando agora, vamos ter uma turma iniciando em fevereiro também. E no curso híbrido isso ajuda muito, porque o mestre Dante dá aula, né, vários sábados ou domingos, né, que está sempre aqui junto com a gente. Os módulos presenciais, ele também vem, né, no módulo de grupo de movimento é ele que está conosco presente. Enfim, e é isso. Acho que o Dante teve já a oportunidade de assistir a alguns treinos internacionais de forma híbrida e eu tenho certeza que o nosso híbrido funciona muito bem. Ainda estamos na busca de melhorias, né? Mas é um curso que vale a pena conferir. Ok, mestre Dante, obrigada aí pelo time, pelo tempo, né? E agora se apresente, vamos lá, que o tema é muito bom. Show. Eu vi aqui o Danilo, aqui de Piracicaba, vi a Pagu lá de Porto Alegre, figuras ilustres como Gabriel Popolo, Joviniano Rezende, uau, a Mônica do Rio de Janeiro. Então tá super plural, né? Inclusive, se o pessoal puder colocar a cidade de onde está falando, é muito legal para a gente ter um escopo, né, do alcance da live. Seria bem legal se vocês pudessem fazer isso. Eu penso assim, ó, que vale a pena me apresentar desde o meu nascimento, porque meu útero foi bem quentinho, bem desejado pelo papai e pela mamãe, uma época que mamãe não trabalhava, só cuidava do filhinho único, dá-lhe narcisismo, né, sofreu no Édipo depois, mas eu apanhava, né, do meu pai. Meu pai é de 39, então ele é eu tinha que bater, ensinar a dar umas porradas. Então eu apanhava feio, tomava uma cintada, era comum. E aí eu fiquei bem bloqueado corporalmente. Eu perdi a espontaneidade, eu perdi aquela graça natural, eu perdi aquele contato com os órgãos dos sentidos. Eu fiquei uma criancinha assim, congelada, bloqueada. Eu tinha muito medo. E eu pude experimentar, então, na minha vida, como era ser um organismo desconectado do ambiente. Os meus órgãos dos sentidos, as minhas emoções, os meus instintos foram bloqueados, porque quando eu fui espontâneo, eu fui agredido, né, fisicamente. Às vezes meu pai me batia, eu tinha que ficar sem ir à escola, porque eu não conseguia sentar, porque abriam vergões na bunda e tal. Então, meu pai me amou muito, era o jeito dele, tá tudo certo. Já xinguei ele em terapia, tá tudo certo.
Mas aí, eu era bem desconectado, fazia cada besteira, assim, tinha dificuldade de expressar os afetos, no futebol eu era o pior, ninguém me escolhia para os joguinhos. Eu era uma criança feia, por mais loirinho de olhos claros, eu era uma criança feia, sem vida, sem graça natural. Nenhuma menininha gostava de mim. Eu sou hétero, né? Então nenhuma menininha gostava de mim. E aí eu comecei a perceber essa dificuldade e fui fazer arte marcial. E eu tive sorte, peguei um professor de arte marcial que tinha um conhecimento profundo dos fundamentos da filosofia, da importância da consciência corporal e da conexão entre o que na arte marcial a gente chama espírito, entre o corpo, a mente e a alma. E aquilo me deu foi a primeira reconexão com a minha vida, com o ambiente, com o meu organismo. E ali eu comecei a confiar novamente no meu corpo. Eu comecei a confiar novamente nos ensinamentos que meu sangue murmura em mim. E aquilo mudou minha vida. E aí, dentro do escopo da arte marcial, da expressão da agressividade, né? Passando um tempo, aí eu comecei a fazer a faculdade de psicologia, tive contato com a obra do Roberto Freire, tive contato com William Reich, e aí tive sorte de fazer psicoterapia com o próprio Roberto Freire, quando eu me mudei para São Paulo, lá na Cândido Espinheira ainda. E aí o Roberto Freire, que eu lia os livros dele, foi meu terapeuta. Então, transferência positiva na veia. A minha terapia foi revolucionária, foi 1 ano e meio. O Roberto ele criou essa abordagem para as vítimas da ditadura, né? Para o pessoal que sofreu a repressão, né? Da tortura. Então eram exercícios, né? De bioenergética, de Gestalt, era toda a teoria reichiana, junto com outras abordagens, muito intensos. E mudou a minha vida realmente. E depois desse movimento, eu entrei, então, na análise bioenergética e aí me formei, né? Fiz essa formação que tu oferece de 4 anos, que eu indico a todos, que é a melhor formação, né? Nós somos a maior comunidade global de psicoterapeutas, né? Descendentes do William Reich, e a gente se encontra há 2 anos, há mais de 50 anos, né? É realmente uma teoria, uma abordagem moderna, que oferece ferramentas bem saudáveis, né, para promover saúde. Enfim, e aí eu conheci então a bioenergética e fiz a formação e continuo na bioenergética até hoje, e fazendo terapia e supervisão e dando aulas, e estamos aqui agora para essa live. Tá bom. Fez curso de supervisão, né? Organiza toda a parte também da publicação das questões do IBA, construiu revistas aí pequenos que tem que você divulga, que eu acho que é legal. Enfim, você está sempre na ativa, né, Dante? Isso é que é legal, né? Mas isso é verdade. Eu acho que na América Latina é uma das grandes comunidades da análise bioenergética, né? E nós tivemos no Congresso e vimos isso com os nossos olhos, né? A força que tem os brasileiros, a comunidade do Brasil na análise bioenergética, e isso ficou muito nítido no Congresso que acabamos de ter agora, né? Muito legal. Mas vamos lá. Você já introduziu um pouco o tema, dizendo que você acreditou no corpo, o teu corpo acreditou que ele era uma ferramenta para você buscar a tua vitalidade desde a infância. E hoje você trabalha com o corpo diretamente na mídia, né, mostrando e tal. Então, como que você iniciaria um pouco, Dante, essa questão da ferramenta corpo, né, para o indivíduo, enfim? Legal. O corpo é a ferramenta que nos conecta com o mundo. É no corpo que estão os órgãos dos sentidos. São os impulsos corporais, né? Quando o instinto se transforma em pulsão, que a gente tem a fundação do aparelho psíquico. Então, assim, o corpo,
Como o Dr. Lowen falava, nós não temos um corpo, nós somos um corpo. Então, eu acho que a grande contribuição da nossa escola, da nossa abordagem, é colocar o corpo no setting e usar o corpo e ver o corpo como a nossa casa. E agora eu lembro do Damásio, daquele neurocientista português, no livro O Mistério da Consciência, ele fala que as emoções, elas são ferramentas que a natureza nos deu para nos ajudar a ler o ambiente e tirar proveito do ambiente. Então, quando eu escuto as emoções e meu corpo me comunica essas emoções, eu tenho uma maior capacidade, uma maior habilidade, uma inteligência, uma expertise maior para encontrar satisfação no mundo objetal, para me relacionar melhor com o ambiente. Então, se eu olho para o meu papai, para o meu filhinho, para o meu vizinho, para um desconhecido, e vejo pelo olhar, e vejo pelo tom de voz, e vejo pela postura corporal que ele está hiper nervoso e que ele pode agredir a qualquer momento, eu posso me defender, eu posso me afastar, ou eu posso lutar e enfrentar o inimigo, né? Na antiguidade, os organismos, os seres humanos que tinham a leitura corporal, que usavam o seu corpo para evoluir, conseguiam sobreviver. Então, eu estava junto contigo caminhando, eu olhava para os teus olhos, pelo olhar eu já sabia ler se o que vinha pela frente era um predador que poderia nos matar, ou se tu tinha avistado uma árvore com frutas doces que a gente ia se esbaldar. Toda essa leitura corporal que a criança faz olhando para o olho da mãe, a criança está no berço e a mamãe escuta o barulho da chave da casa, é o papai chegando. A mamãe tem uma boa relação com o papai, ela fica feliz. A criança percebe nos olhos da mãe, e agora a gente sabe, nos hormônios que essa mamãe secreta nas fendas sinápticas, que vai para o sangue, que vai para os tecidos, né? O cheiro dos hormônios, enfim, a criança vê que a mamãe fica feliz com a chegada do papai. Isso introduz o papai na relação. Ou, por exemplo, o contrário. A mamãe está trocando o nenê, o papai chega, a mamãe brigou com o papai, está brava. Esse papai vacilão, está chegando, que droga. A criança já percebe, opa, a chegada do papai torna o ambiente desagradável, tenso, minha mamãe não fica feliz. Então a leitura corporal, a troca de afetos, de sensações que são capturadas e transmitidas para o cérebro o tempo todo sobre o ambiente externo e o ambiente interno, forma o nosso aparelho psíquico, forma o nosso ego, o nosso eu, né? A Odila fala muito da importância do colo, né? Uma criança que recebeu um colo firme confia no outro, ela tem a tendência a confiar, porque quando ela precisou, ela pôde confiar. Uma criança que não recebeu um colo firme tem a tendência a ser desconfiada. Bom, agora eu fico falando 2 horas aqui sobre o corpo, o psiquismo e a potência do corpo, né? Ok, pode continuar, exatamente isso. Eu acho que você traz uma coisa muito interessante, que é esse lugar seguro, né? Que o terapeuta ou o terapeuta bioenergético ou quem trabalha com grupos, com a ferramenta do corpo, precisa contextualizar e precisa criar para que aquele que não teve esse ambiente seguro possa sentir o direito de expressar as suas emoções, que você falou lindamente das emoções, muito, muito bom, e foi até romântico, foi legal mesmo, foi, né, forte. E para que essa pessoa possa expressar isso, né, e o corpo ajudar nessa expressão das emoções também, né? E que a neurociência vem colocando muito, que a gente precisa desse lugar seguro. Isso. As emoções vêm para ajudar, né? Vêm para contribuir.
Eu acho interessante, Marli, se ficar um pouco muito teórico, intelectualizado, tu me dá um toque. Eu acho interessante quando o Reich, ele no livro Reich fala de Freud, o Reich, ele na entrevista, né, que eles fizeram com o Reich, com todas as pessoas vivas que conheceram o Freud, né, o Reich fala que o Freud foi um gênio quando ele percebeu que toda ideia tinha um afeto, tinha uma quantidade de carga ligado a ela, né? É o paradigma pulsional e o paradigma objetal. Quando ele traz que todo o pensamento, toda a ideia tem uma quantidade de carga ligado a ele, a gente consegue fazer um upgrade da corporeidade, do aparelho psíquico e do fenômeno humano. Porque, por exemplo, se eu falar assim, Marli, você é muito legal. Ah, legal, Dante, valeu. Vem uma carga, vem uma resposta. Né? Se eu falar assim, Marli, esse fundo que está atrás de ti, acho que não ficou muito legal, não combina muito com os teus olhos, tu fica confusa, a tua pele e o fundo te confundem e acho que não te valoriza. Aí tu vai dizer, ah, valeu, Dante, né? Beleza. Mas se eu falar assim, ó, Marli, eu acho que tu é uma pessoa desonesta, eu acho que tu deve roubar os outros, eu acho que tu é uma má pessoa. Aí tu vai dizer, opa, peraí, como assim? Vai trazer muito mais carga. A tua resposta vai ser bem mais irascível, né? Irada. E esse exemplo bobo, ele traz essa questão do que o Reich chamou de identidade funcional, que existe uma conexão íntima entre a carga corporal, entre a energia corporal, entre a maneira como a gente expressa os afetos, se movimenta, e as ideias, e os afetos. Então, a gente está na terapia e na vida, mas né, somos terapeutas e estamos promovendo saúde enquanto terapeutas. A gente está na terapia e a gente vê o paciente, às vezes, falando de uma super conquista, de uma potência enorme que ele alcançou, com uma voz cabisbaixa, olhando para o chão, a voz mal sai da boca. Nossa, Marli, meu último livro vai sair pela editora, eu estou tão feliz, é uma grande conquista. Então, a gente olhando para o corpo, olhando para a maneira como esse aparelho psíquico usa a ferramenta corpo para se expressar no mundo, para se comunicar, para ocupar o seu espaço, a gente tem uma nova via de acesso ao inconsciente, que é o que o Reich, né, inaugurou na clínica, através do corpo. E a gente pode, então, pedir para o paciente, que legal, fala de novo isso, por favor, mas fala com a emoção da alegria, fala com a emoção da potência, ocupa o espaço. E nesse simples pedido, a gente coloca energia nesse afeto. Qual é a base da psicanálise? A repressão vem e desconecta afeto de ideia. E essa energia que estava ligada à ideia vai se ligar a outra ideia para buscar satisfação, então, de outra maneira. Quando a gente pede na psicoterapia para o paciente colocar energia, colocar carga num afeto, numa ideia que merece essa carga, a gente faz essa reconexão entre afeto e ideia, e isso cria novas sinapses, né? E isso conecta partes do cérebro que estavam, então, desconectadas. E essa é a magia, essa é a potência da psicoterapia corporal, do analista bioenergético e de quem usa o corpo em psicoterapia. Muito legal. E sabendo que esse terapeuta criou toda uma situação de segurança para que isso estivesse acontecendo também, né? Que eu acho que isso é muito legal, né? Porque a potência do terapeuta pode ajudar a construir também uma potência no seu cliente, né? Que eu acho que essa é a ressonância das energias, né? Isso, tu traz que bom que tu comentou isso, Marli, porque senão fica uma coisa meio solta, né? Dentro do setting, dentro da transferência, o analista bioenergético com conhecimento da psicodinâmica,
fazendo análise sistemática das resistências, né? Dentro de uma metodologia de trabalho. Claro, isso que tu falou é importantíssimo. Que bom que tu relembrou, que tu lembrou. Eu tô complementando, tá ótimo. Você tá muito legal te ouvir, Dante, né? Eu só vou, você vai falando e eu vou pensando junto com você, acompanhando só. Segue seu fluxo. Tá. Eu penso que a maneira como a gente trabalha o corpo, ela vem, a gente da análise bioenergética, né? Ela vem de uma visão unicista, de uma visão da identidade funcional, que corpo e mente são a mesma coisa, né? Então, através do corporal eu influencio o aparelho psíquico e através do psíquico eu influencio o corporal. Se eu estou... Aqui, de novo, um conceito um pouquinho teórico, né? Se o pessoal aí, pessoal, se vocês sentirem que está muito, né, teórico, vocês perguntam, vocês se coloquem, tá? O Reich fala que a couraça, né, que, por exemplo, a criança estava brincando e é hora de parar de brincar para tomar banho, almoçar e ir para a escola. A mamãe, o papai, o funcionário vai lá e fala para a criança: vamos lá, Marlizinha, vamos lá, Dantinho, vamos para casa tomar banho, vamos parar de brincar com os teus amiguinhos que tem que ir para a escola. Meu Deus do céu, né? A criança odeia, a criança não quer. Ela fala: não vou, hoje eu não vou na escola, hoje eu não quero ir, né? Não pode, tem que ir na escola. Aí a mamãe briga com a criança e faz ameaças e fala: vou tirar o brinquedo, a mãe, né? E a criança se obriga, então, a vir para casa para tomar banho. A criança, então, mostra a língua para a mãe. E a mamãe percebe e fala: não mostra a língua. Se mostrar a língua de novo, vai perder o amor, né? Vai dar problema. Então, a criança, ela entende, com o ego primitivo dela, 5 anos, 4, 6 anos, que mostrar a língua é um impulso que ela precisa segurar. Então, 2 mecanismos entram em ação. Um é o mental, é o aparelho mental primitivo da criança. Ela pensa: não posso mostrar a língua para a mamãe. E o outro é o corporal. Toda a musculatura da cintura escapular, esternocleidomastoide, o escaleno, trapézio, toda a musculatura, língua, toda a musculatura também se contrai para impedir o movimento espontâneo. E aqui, nessa conexão entre corpo e mente, né, uma mente relaxada, um corpo relaxado. Sistema nervoso vegetativo, sistema nervoso parasimpático atuante, conduzindo os processos metabólicos corporais. Uma mente tensa, sistema nervoso simpático, simpaticotonia, pupila dilatada, peristaltismo trava, vasoconstrição, adrenalina, musculatura tensa, luta-fuga, né? Então, assim, dentro dessa conexão, um grande insight é que a couraça é uma estrutura de alto gozo. O que o Reich quer dizer com isso? A mesma energia, pensando agora na dimensão energética, paradigma objetal, a mesma energia que seria descarregada no ato de mostrar a língua, é descarregada na contenção crônica da musculatura da cintura escapular para impedir o ato de mostrar a língua. Então a gente aqui a gente aprofunda bastante e não dá para aprofundar muito na live, né? Mas aqui a gente tem um insight profundo de que a couraça é uma estrutura de alto gozo e de que o padrão de tensões ou não tensões corporais diz do aparelho psíquico. Então, um corpo relaxado, um corpo em que o sangue chega na periferia, um corpo em que o peristaltismo é livre, um corpo que os olhos brilham, um corpo que o pulmão pulsa, que o diafragma é relaxado, um corpo que tem uma boa base, um corpo que por esse estado de vascularização, de vasodilatação, irriga e nutre bem os tecidos.
e que por causa disso aumenta a permeabilidade entre os tecidos e tem assim um metabolismo saudável, é um corpo com um psiquismo saudável. Já um corpo tenso, com padrões de tensão musculares tensas, com cadeias musculares, puxa, o músculo, né? Todo músculo tem origem, inserção e ação. Né? Então, por exemplo, sei lá, vou falar besteira agora, mas só para entender. O bíceps, sei lá, a origem deve ser no rádio ou na ulna. E a inserção, sei lá onde é que deve ser a inserção. Deve ser, eu não sei, tá? Mas todo, eu não sei direitinho assim com detalhes, mas todo músculo tem uma origem, uma inserção e uma ação. Quando eu contraio o bíceps, eu aproximo o antebraço do braço, né? Quando eu estendo, esses são os extensores, esses são os flexores, né? Os extensores são ligados à autoexpressão. Quando o bailarino usa mais os extensores, são os momentos de crescimento do balé. A música cresce, o Baryshnikov abre o espaccato no ar, e a bailarina, né? Quando o bailarino usa os flexores, ele está fechando, ele está contraindo. Toda essa leitura corporal, ela diz do psiquismo. E eu esqueci o que eu ia falar agora. Deixa eu lembrar. Eu acho que aí é uma questão que você estava falando, Dante, de autorregulação, né? De quanto que a energia, quando está tudo em ordem, digamos, corre no fluxo, e quando na contração a gente perde essa autorregulação. Né? Você estava falando um pouco desse fluxo energético. Né? Não sei se você queria dar mais algum. Era dessa ligação entre as cadeias. Ah, lembrei, isso. É exatamente isso que tu falou. É a ligação entre quais cadeias musculares são tensas e o que elas significam. Então, se as cadeias musculares da cintura escapular são mais tensas, isso nos dá uma pista a seguir. Se as cadeias musculares do quadril são mais tensas, isso é outra pista. Cada parte do corpo, cada cadeia muscular, e aí eu ia entrar nos 7 segmentos da couraça, do William Reich. Era aí que eu queria chegar, nessa questão de que o corpo é também uma ferramenta de diagnóstico. Muito bom, você chegou. Isso. Eu estava brincando com... A Pagu fez... Eu posso ler as perguntas, Marlene? Pode. Tem uma que perguntou se era com a mesma intensidade, né? Quando você estava falando da contração e acho que da expansão. Não sei se ela quis dizer se essas duas energias acabam tendo a mesma intensidade. Não sei se ela fez uma pergunta assim, nesse sentido. Tá, eu não entendi também a pergunta, né? O que te faz bem tem a mesma intensidade daquilo que te prejudica. É uma pergunta bem complexa, né? Bem legal. Mas eu não sei se eu entendi a pergunta, né? A pergunta que eu entendi foi a da Pagu, ó. Pergunta de novo, por favor, Grace. Explica melhor. Convidar para mostrar a língua para quem se defendeu negando. Pode desorganizar o paciente? Aí a gente não sabe, né, Pagu? Mas com certeza vai imobilizar esse aparelho psíquico e vai tocar nesta ferida. Vai reconectar com essas antigas sinapses, e isso é muito legal também da neurociência, né? Quando o aparelho psíquico se forma, não é somente algo imagético, do imaginário, o inconsciente como algo assim, uma elucubração mental do Dr. Freud. É fisiológico. Os caminhos neuronais, os neurônios que a gente usa, as fendas sinápticas, as sinapses, a gente está usando a mesma rede neuronal. Então, quando eu volto numa memória, eu reativo aqueles mesmos neurônios. É muito surreal, né? Então, por exemplo, né, eu convido o paciente, vamos supor que o paciente trouxe essa história da repressão do ato de mostrar a língua. Quando eu convido ele a mostrar a língua, ele está acessando essas memórias e mielinizando novamente essa cadeia de sinapses. E isso é muito legal, né? A gente pode, assim, reeditar essa memória, esse caminho neuronal. Isso é muito legal. Mas outra pergunta, falado sobre, para você explicar melhor, né? Não sei se foi com intenção, essa questão do autogozo,
né? Mas eu queria também colocar essa moça que falou da expressão da língua, que é interessante porque dentro da psicoterapia corporal, quando a gente expressa ou mostra a língua, né? Ou faz um murro, ou soca, a gente, na verdade, está deixando que o corpo se expressa. O que dentro dessas sinapses ou desses acordos, né, vai acontecer dentro desse corpo é o que a gente precisa, enquanto terapeuta corporal, investigar e sentir, né? Qual emoção disso vai aparecer, né? Então, às vezes, desorganiza, às vezes faz um baita de um sentido, né? Então, a gente está ali como terapeuta, porque a ferramenta, o corpo, nos dá os caminhos que a gente vai poder seguir e o que isso, né, está trazendo de memórias reprimidas ou recalcadas dentro do inconsciente e dentro do corpo, porque é uma unidade, uma identidade funcional. O pessoal, eu acho que a couraça, enquanto estrutura de autogozo, deu uma confundida. Eu acho que para entender assim, pessoal, ó, o ato de ter que reprimir a descarga da libido, né, de ter que reprimir o ato de mostrar a língua, não acaba com o impulso. A criança continua com essa vontade. Essa vontade, então, precisa ser descarregada de outra maneira, mais aceita socialmente. Enquanto a criança não descobre outra maneira de descarregar esse impulso, a tensão muscular que é exigida e a atenção, lembrem, energia livre, energia ligada, processo primário, processo secundário, característica a gratificação imediata e ego que suporta a frustração, né? Estamos falando aqui de um psiquismo primitivo e de um psiquismo evoluído. Então, quando a criança, já com a energia ligada, já no processo secundário, ela já consegue manter a transmissão do impulso nervoso, sistema nervoso já mielinizado. Lembrem, a mielinização é céfalo-caudal, né? Então, vamos pegar essa criança já com essas condições. Ela já entende, eu não posso mostrar a língua, mas a vontade ainda existe. Essa vontade é descarregada para manter a contração muscular da cintura escapular. É aí que entra o autogozo. A mesma energia que não pode ser descarregada no ato de é descarregada tensionando essa musculatura. Porque não é consciente, essa tensão é inconsciente. O Ramon acabou de fazer uma pergunta. O Ramon é educador físico, professor de karatê, uma pessoa muito legal. E ele pergunta, ó, é possível ressignificar através do movimento humano o psiquismo? Sim, é isso que a gente convida, é isso que a gente faz na análise bioenergética. Como a gente falou antes, o corpo, o movimento corporal é uma nova via de acesso ao inconsciente. É uma maneira de convidar o aparelho psíquico a reviver. O Freud tem um texto super curtinho, vocês podem encontrar na internet. Recordar, repetir, elaborar. Então ele fala, a gente precisa, e o pessoal fala que deveria ser o contrário, né? Deveria ser, mas enfim, não vou falar isso agora que vai ser muito complexo. A gente tem que recordar, aí a gente repete e ao repetir a gente elabora. No setting, na segurança do setting, com um profissional, um terapeuta, um psicólogo, um analista bioenergético, ele vai saber, porque ele tem noção da psicodinâmica, como repetir esse impulso de uma maneira curativa. E é aí que está a promoção de saúde, é aí que está o que a gente chama de ampliação do psiquismo. O Freud dá aquele exemplo, não lembro em que texto, que ele compara o aparelho psíquico a uma clareira. Então ele imagina assim, uma floresta selvagem. A gente vai lá e cria uma clareira nessa floresta. Dentro dessa clareira, a gente constrói uma casa. E aí essa casa tem janelas, tem portas. Quando a gente quer contato com o mundo externo, a gente abre as janelas. Quando a gente não quer, a gente fecha. Entre a casa e a floresta selvagem, existe o pátio, o quintal, que tem uma cerca.
E de vez em quando, à noite, um animal selvagem passa por ali e come os nossos restos de comida. Ali é um ambiente em que eu não tenho muita consciência. Ali seria o pré-consciente. Dentro da casa é o consciente. É muito pequenininho, a casa é um espacinho pequenininho. Entre a casa e a floresta tem o pré-consciente. E existe a floresta. A floresta é selvagem. Quanto mais incursões eu fizer na floresta, quanto mais meu aparelho psíquico conhecer a floresta, que é o inconsciente, mais ferramentas eu tenho para sobreviver no mundo. Então eu sei que a onça bebe água às 3 da tarde. Eu não vou lá pegar água às 3 da tarde. A onça vai olhar para mim e vai dizer, comida, né? Eu posso morrer. Então, esse conceito de ampliação do psiquismo se encaixa aqui. Quando a gente convida uma atitude corporal, a gente está convidando o paciente a reviver. Uma das coisas que o Reich traz é assim, quando o trauma aconteceu, o corpo estava muito vivo, né? Geralmente os nossos traumas acontecem na primeira infância, quando vivemos com muita intensidade, quando vivemos as emoções e as relações de uma maneira visceral, intensa. Então, para reconfigurarmos o aparelho psíquico, precisamos colocar essa mesma intensidade, mas num ambiente seguro. Senão a gente corre no erro, que foi uma grande dificuldade da psicanálise na década de 20, que é a intelectualização. Os pacientes têm um conhecimento intelectual da sua problemática, mas não conseguem mudanças, porque a energia está desconectada da ideia. A gente volta para o paradigma objetal e para o paradigma pulsional. Me empolguei aqui falando, né, Marli? Vai me cortando aí que eu me empolgo. Foi ótimo. Na verdade, quando a gente estuda um pouquinho a teoria, né, de trauma e etc., a gente sabe que que o corpo precisa entrar por essa floresta, né? Mas dentro desse lugar seguro e tateando e vendo aonde ele pode, ele vai criando novos caminhos. O corpo vai criando novos caminhos, como se fossem novas trilhas, né? Então, o terapeuta pode, sim, principalmente a bioenergética, que trabalha com a descarga muscular também, nesse movimento muscular, que eu acho que isso é muito importante, a gente pode construir essas trilhas que o corpo pode, né, buscar uma floresta, como você disse. Eu não vou nesse horário, mas eu vou em tal horário, mas eu vou tentar ir, né? Eu acho que isso é muito importante. Porque eu acho que uma das formas da descarga que a gente tem que entender, carregar, a gente se carrega por infinitas fontes, né? Por infinitas sensações. Mas o descarregar é muito uma descarga motora. E a ferramenta da bioenergética é muito eficiente nisso. Perfeito. Uma contribuição que eu acho que é muito rica da análise bioenergética é a visão de corpo. E é como mover esse corpo em sintonia com o self, em sintonia com a vontade, em sintonia com as emoções. Por exemplo, eu estava brincando com isso. Vamos imaginar uma relação sexual cronometrada. Então, hoje é terça-feira. Querida, hoje é terça-feira, dia da nossa relação sexual. Você está com a sua roupa adequada? Vamos então para o aquecimento. 2 minutos olhando no olho. Pronto. Agora morderei seu pescoço por mais 1 minuto. Que? Como assim, né? A maneira como a gente usa o corpo, se é de uma maneira mecanicista, desconectada do self, ou se é de uma maneira em que a gente respeita o corpo. Um outro exemplo, eu vou chegar lá, só vou dar mais 2 exemplos. Quando a gente tem que comer algo que a gente não gosta, né? A criança está na hora do almoço e a criança não quer comer. E a mamãe e o papai falam, precisa comer, vai comer, tem que comer. E aí a criança come sem vontade. Ou quando tem que tomar um remédio, uma comida, um remédio com gosto ruim. Meu pai me fazia tomar óleo de rícino. 1 vez por ano tinha que dar aquela colherada de, meu Deus do céu, era uma tortura. Eu lembro até hoje o gosto, assim, entrando, aquela, né? Então, assim,
as papilas gustativas da língua estão mandando um recado para o cérebro que diz assim, ó, é horrível, é ruim demais. O cérebro devolve para a glândula salivar, não produz saliva, isso aí é disgusting, isso aí é ugly, né? Como que eu vou deglutir, digerir, mastigar, contrário a tudo que meu corpo está me dizendo? O último exemplo que eu quero dar é o da fotografia. Quando a gente está num casamento, num evento, e vamos tirar uma foto, e o fotógrafo se perde um pouquinho com a câmera, e a gente deu aquele sorriso, e aquela vontade, aquela emoção, aquela alegria vai embora, e a gente fica assim, com aquele sorriso horrível, e a vontade do corpo já é de não sorrir. Mas a gente quer sair bonito na foto, né? A gente quer, não, peraí, deixa eu encolher a barriga, deixa eu virar aqui para esse lado que eu sou menos feio, e, né, peraí. E aí a gente fica fake. E aí a gente vai para o falso selfie. Então, a análise bioenergética tem uma maneira de convidar o nosso corpo a se mover que lembra o Winnicott, com os gestos espontâneos do bebê. Quando o bebê tem os seus primeiros gestos espontâneos, quando ele fala, papai, olha o que eu sei fazer, quando ele brinca espontaneamente, quando ele soa, ressoa pelas primeiras vezes e ele é bem recebido, a criança se sente bem recebida. Então, os gestos espontâneos, eles criam, eles alimentam os centros narcísicos. Eles criam um ego saudável quando eles são aceitos. E na análise bioenergética, a gente busca aceitar os gestos espontâneos e não empurrar, e não a ditadura da saúde, né? E não obrigar o paciente. Então, a gente vai sempre... Isso é uma riqueza, né, enorme da análise bioenergética. O que tu está sentindo? Como foi? Que impulso vem? Que gesto vem? E eu acho que isso é uma maneira de usar o corpo muito inteligente, é um insight do Dr. Lowen surreal, que a gente propaga, que a gente vive nos nossos grupos de movimento, nas nossas práticas clínicas, e simplesmente essa forma de aceitar os gestos espontâneos dá as boas-vindas para o selfie, para a essência, para o core, para a alma, para o espírito, para o ego, sei lá. E isso é algo que eu acho que é legal falar, e estou aí nessa vibe de falar bastante. Muito legal, muito legal. Eu acho que isso está dentro dos nossos cursos, né? As pessoas às vezes veem a gente falando aqui, muitos não experimentaram isso, né? Mas na profundidade das leituras, na profundidade de sentir isso dentro das nossas psicoterapias, né, corporais, os professores, os treinos internacionais, quando vêm nos nossos cursos ensinar como a gente vai captar esses sinais, como a gente vai entender esses sinais, essa leitura do corpo, isso faz todo sentido, né? Porque a gente aprofunda, né? E aí são muito claros de dizer assim, o corpo sabe se autorregular, a gente precisa acreditar, né? Então, eu acho que isso veio de encontro aí com o que você está colocando. Essa tua fala da autorregulação é muito legal. Tem um livro do Hermann Hesse que chama Demian, sei lá. É um livro lindo, assim. E ele fala assim, não creio ser um homem que saiba. Tenho sido sempre um homem que busca. Mas já agora não busco mais nas estrelas e nos livros. Começo a ouvir os ensinamentos que meu sangue murmura em mim. Não é agradável a minha história, como as histórias inventadas. Sabe a loucura e o sonho, a insensatez e a confusão, como a vida de todos os homens que já não querem mais mentir a si mesmos. O Hermann Hesse era surreal, né? Então ele traz toda a complexidade do ser humano e a autorregulação, e ainda aceita os sentimentos negativos, que é o que eu acho que a gente mais precisa hoje em dia, né? Entender o humano em sua complexidade e aceitar, né, o ser humano como um organismo complexo, que tem negatividade, que tem contradições, ambivalências, dilemas, crises. E isso é evolução, né? Isso é promover saúde.
Sim, e o Reich dizia isso, né? O terapeuta tem que chegar na expressão da negatividade para que a terapia flua, senão ela empaca. Esse seria o sentido, né? Isso. Isso reconecta, né, afeto e ideia, a energia com a matéria, e isso faz a gente, então, reviver experiências antes traumáticas num ambiente seguro e poder, assim, aquela pessoa, por exemplo, que não podia expressar a sua potência, ela pode, então, expressar a potência. O terapeuta convida, fala isso de novo, mas agora gozando, comemorando, cerra os punhos, fica em pé, olha para mim e me diz com alegria e potência das suas conquistas. E a pessoa pode, então, perceber que isso é bom, é nutritivo, que ela esquenta o peito, que o sangue se espalha e que ela se sente forte e que os olhos brilham e que isso gera vasodilatação, irrigação sanguínea do sistema simpático para o parasimpático. Nesse momento, ela sente a vida fluindo no corpo dela. Isso é ampliação do psiquismo, isso é usar o corpo como ferramenta para promover saúde. E isso Uau, é muito potente. isso é lindo, né? Isso é um resumo, né? Essa é a verdadeira ferramenta. Muito legal, Dante. O pessoal está gostando muito. Thalita Azevedo mandou um coraçãozinho para você, para mim, obrigado. Tem um monte de gente aí. Algumas perguntas foram feitas sobre o autor que você falou, mas o Wallace já colocou aí, pelo que eu entendi, o nome, o livro, tudo certinho, Valeu, tá? Wallace. O Herman, perfeito. O Herman Hesse e o Demian. O Herman Hesse tem o Siddhartha, que é uma obra-prima. Tem o Lobo da Steppe, que é uma loucura, né? Que é o mais conhecido dele, é o Lobo da Steppe, né? E aí tem o Demian. O Herman Hesse é um prêmio Nobel, né, de literatura. Surreal. É legal, porque você já está falando e já está dando dicas de recursos de leitura, né? Tinha uma pessoa que perguntou lá, desculpa aí que eu sobre também o texto, né? E que você falou sobre reeditar, do Freud, recordar, repetir, elaborar. Então, que é isso mesmo, né? Esse é o Esse é texto. o texto, é um texto super fininho, super fácil de achar. Se não encontrar, manda um WhatsApp para mim que eu mando. Tá na mão ali. Facinho. Okay, tá vendo? Acesso rápido, né? É. Ah, olha lá, sugiro uma aula com esse. A Mônica, carioca. Mônica é fera. Ok, é isso aí. Muito bom. Vamos lá, ainda temos mais um tempinho. Não sei o que mais você programou aí e tal, mas podemos discutir, né? Mas está muito bom, muito legal. Eu penso que era isso, Marli, né? A gente falou da importância do corpo, a gente pode falar infinitamente aqui, entrar em assuntos mais amplos, mas eu penso que o foco era esse, né? Sim, sim, e você fechou, né, muito claramente agora. É essa ferramenta, né, que o corpo nos dá para encontrar infinitos caminhos, né? Infinitos caminhos. É isso aí. Abrir infinitas possibilidades e clareiras nessa floresta. Isso. Esse é o caminho. É muito legal. O Alice está colocando que, quanto à formação da análise bioenergética, ocorre dessa forma, transformadora também. Isso é muito legal, porque a gente vê, a gente acompanha os corpos, né, e o psiquismo dos nossos alunos por 4 anos. Né? Essa identidade funcional chega para nós. Né? E como a gente, enquanto está sempre acompanhando, quem entra, por exemplo, num curso aqui no Vitale, são 4 anos. E às vezes o pessoal daqui está terminando, uma turma terminando, começaram a olhar fotos e dizia: nossa, que transformação! Né? Dizer, o corpo também dando sinais de quanto ele foi trabalhado nesse mundo terapêutico, ou quanto ele investiu nesse lugar e o quanto ele se transformou. E aí o corpo revelando essa potência, esse lugar. E as fotos, né? Como você falou de fotos aí, quanto que as fotos também nos dão esse lugar, né? De ver, de repente, uma criança que era lá da infância, triste,
cabisbaixa, que foi buscando recursos, que foi buscando reviver, revitalizar, né? E de repente encontra aí você hoje uns olhos potentes, uma energia, trabalhando o corpo, né, Dante? Isso é a expressão viva disso, né? Do que você passou e do que você construiu. Então a gente vê essa transformação, com certeza, também acompanhando os nossos alunos, que acho que é um pouquinho disso que o Wallace tentou enfatizar aqui, né? Porque Sim. é um dos próprios, né? Que mudou muito o corpo. Com certeza. A Mônica, eu acho que ela faz uma pergunta interessante, ó. E o corpo do analista no setting, né? Eu acho muito legal que o nosso corpo, ele ressoa, ele entra em ressonância, ele responde às comunicações dos pacientes. Então, quando o paciente traz um assunto, um tema, um material pesado, sofrido, angustiante, triste, negativo, o nosso corpo vai reagindo. E a gente pode ler o nosso corpo. Muitas vezes eu falo para o paciente, nossa, ouvindo isso que tu me falou, eu estou me sentindo pesado, com medo, tá louco, se fosse comigo eu acho que eu saía correndo, como é que tá o teu corpo? E aí o paciente, opa, nossa, eu também, eu nem tinha percebido, meu corpo tá tenso, minha respiração parou, travou, ficou superficial, então o corpo está o tempo todo nos dando recados e a gente escuta o nosso corpo o tempo todo. E a gente fica um pouco paranoico também, né? Eu, por exemplo, estou o tempo todo ligado no meu corpo, então eu sou encanadíssimo com a minha barriga. Até hoje eu tensiono a barriga, eu prendo a barriga. Então eu falo, Dante, relaxa. Eu estou caminhando na rua, eu mentalizo para mim, Dante, relaxa a barriga, Dante. Aí eu relaxo a barriga. Mas passou 5 segundos, eu já tensiono de novo. Né? Eu falo, aí o nosso corpo está o tempo todo dando esses recados e a gente acaba desenvolvendo uma escuta especial para o corpo, né? Para as nossas missões, né? E você está dizendo, Dante, de um lugar de um terapeuta que se trabalha, que ainda faz terapia na análise bioenergética, que está trabalhando o corpo toda hora, né? Você faz grupos de movimento, a gente vê o quanto que você trabalha teu corpo, né? Mas é uma pergunta muito inteligente e interessante dessa pessoa, porque os terapeutas corporais, eles não podem parar de se trabalhar, né? O tempo todo, de fazer essa conexão também, porque se ele para de trabalhar o corpo, se ele também, né, de alguma forma, deixa de acreditar nessa forma de transformação e dessa ferramenta, ele vai ficar, né, numa questão só verbal, né, verbal com o paciente. Então, eu acho que o terapeuta bioenergético, por isso que é importante que quem queira fazer terapia, busquem por pessoas que estão certificadas, que têm CBTs, que estão lá no IBA, que estão, geralmente, estão dentro dos cursos, que estão dentro da vida, da comunidade ativa, né, da psicoterapia corporal, porque isso é importante, né? Porque o terapeuta tem que estar também se trabalhando o tempo todo para poder entender o corpo do outro. A Mônica, ela é trainee da Saberge. Essa pergunta. Então ela já tá aprendendo, ela é malandra. Uma coisa muito legal, Marli. Sabe, ela só jogou a isca, né, para a gente poder comentar um pouco mais. Legal, obrigada. Uma coisa legal, a Gacha é trainee do Tatagiba, lá de Vitória. Uma coisa legal, olha o Zelão aí, que legal. A Mônica rindo. Uma coisa legal, esses dias minha mãe me mandou um vídeo, não sei como, de onde ela tirou, de quando eu passei no vestibular em 96, para engenharia mecânica, 95, sei lá. E aí eu tô sem camisa. E assim, meu quadril é totalmente colapsado, assim. A minha lombar é totalmente era, né? Felizmente eu já consegui relaxar isso e hoje meu quadril, ó, encaixadinho. Mas eu fiquei me vendo naquela idade, eu falava, meu Deus do céu, olha esse quadril, essa lombar totalmente colapsada, sabe? Uma hiperlordose ali. E
só para brincar um pouquinho com a leitura corporal que a gente faz em nós mesmos, né? Das transformações, né? Das ferramentas que a gente acredita que pode utilizar. O Mônica, viu o vídeo. A Mônica falou, estou para fazer formação com vocês. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. E tem uma outra pessoa lá em cima que fez uma pergunta de quando o cliente olha que o terapeuta que está trabalhando com ele, né, está sem vitalidade de alguma forma para trabalhar até o próprio corpo dele. E que isso já aconteceu com ele. Eu acho que uma das questões básicas é você olhar como você foi trabalhado para olhar para o corpo e ver o corpo, que você também discuta essa questão com o seu terapeuta. Olha, eu observei tal dia que isso aconteceu assim, 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 né? Que eu acho que isso é muito legal, porque são as transferências, as contratransferências, as sensações, as ressonâncias que precisam ser trabalhadas dentro do setting terapêutico, né? Eu acho que encerrar uma terapia por conta disso, sem discutir essas questões, e isso seria muito mais prejudicial do que pode até chegar nessa conclusão. Então, tá bom, eu não me sinto mais com um terapeuta tão vital e posso me recolher. Mas eu acho que antes deveria discutir essas questões, né? Dar uma mobilidade até para a tua terapia, né? O que será que aconteceu nesse tema que se deparou com essa situação? Agora a mestra Odila entrou, vamos ter que parar com a live. Pois é, mas o pessoal perguntou se vai estar gravada, a live fica gravada, fica lá no Instituto Vitale, para quem está seguindo. Então, qualquer pessoa que quiser, né, olhar, ver novamente, assistir essa live, pode, assim como todas as outras. Nós fizemos essas lives desde março, abril, começamos com a Leia e visitamos todos os professores, né? Inclusive a Odila, que está aqui, a Ana Silvia, que entrou, outros professores. Então, quem quer conhecer, né, o trabalho dos professores, inclusive estão muito relacionados aos temas que os próprios professores dão aula para nós. Então, visite a página do Instituto Ligari do Instituto Vitale de Presidente Prudente, e tá lá, tem todos os professores. E eu fiz questão de chamá-los para que a pessoa que queira fazer o curso em análise bioenergética conheça com quem vai fazer. Quem são essas pessoas, né? Uma forma de divulgar o Instituto e de divulgar o professor, o trabalho dele, né? O conhecimento dele e como o Instituto trabalha também. Então, sejam muito bem-vindos e sempre estará lá as nossas lives. Passou por aqui, Marli, o Ricardo Neves, não sei se ele ainda está aí, mas ele tem uma visão de corpo, ele representa autores que conversam conosco muito afinadamente, com o Dr. Lowen, com a análise bioenergética, que é o Rudolf Laban, a Martha Graham, o Klaus Viana, o Moshe Feldenkrais. Ele trabalha com contato improviso, ali em São Paulo, na capital. Ele é muito fera, eu fiz aula com ele já. O contato improviso é uma técnica surreal, é orgânico, é visceral. Só para dar um salve aí para o Ricardo aí, ó, é surreal o trabalho do contato improviso para promover saúde, para conectar o corpo com o self, com o psiquismo. Eu uso nos grupos de movimento muito do contato improviso. É impossível fazer desconectado, então é muito legal, é muito legal. Novamente, é uma ferramenta do corpo. Sim, sim, sim. E eu sinto assim, está conosco, né? Está no nosso barco, né? No nosso caminho de espalhar saúde através da consciência corporal, ampliar o psiquismo através do movimento corporal e aceitar o corpo, os corpos como eles são e conectar com a realidade, assim, através da conexão com o corpo, é algo muito potente. Sim, isso aconteceu comigo também, né? Eu estou na análise bioenergética porque me construí na análise bioenergética, né? Assim como você contou a tua história, eu tenho a passagem também muito forte por histórias de vida. Minha mãe e meus pais nasceram em 30 e 31, então um pouquinho mais.
né? Uma italiana, eu falo que minha mãe era italiana braba, porque não tinha conserto. Bravo tem conserto, né? Mas brabo não tem. Então, eu me encontrei de verdade, eu construí o meu corpo na análise bioenergética, tá? E a Ana Silvia, que aqui é professora nossa, é testemunha disso, né? Então, eu acho que é por isso que ainda continuo desbravando e colocando a análise bioenergética como uma abordagem que dá sustentação, que dá ground, que dá respaldo, né, que dá conexão, enfim, né? Porque eu acredito nisso. Por que eu acredito nisso? Porque eu acredito porque isso fez parte de mim e do meu corpo. Né? Eu acho que é isso. Né? Então, legal. O Dante, eu quero te agradecer imensamente. Eu acho que tem pessoas que podem fazer mais perguntas, mas assim, eu acho que a live foi muito linda, eu só posso dizer isso, né? Foi linda, foi vitalizante, né? Foi cheia de conteúdos e enfim, muito obrigado pela sua presença. Eu perdi a tua voz, não estou ouvindo. Ligação, desculpa aí. Porque o Dante, ele traz muito essa potência também para o Instituto e eu quero agradecer, ele sabe disso, né? Então, muito obrigada, Dante, pela sua colaboração. A gente foi ajustando datas, era para ter sido antes, eu fiquei sem voz, refizemos, né? E é isso. Para quem, muito obrigada, Dante, muito obrigada mesmo, gratidão. Oh, eu que agradeço, Marli. E parabéns para ti pelo trabalho que tu faz, excelente enquanto dona de escola, promovendo saúde e como é bom ter tranquilidade no coração para poder indicar uma escola que tu sabe que tu está colocando o aluno num lugar legal. Quando eu indico a tua escola, eu falo assim, ó, ainda mais se é híbrido, porque para mim é a melhor. Nada, eu adoro todo mundo, né? Adoro todas as outras escolas, né? Mas quando é híbrido, é a mestra Marli, porque é muito bom e me dá muita alegria poder indicar teu trabalho e poder formar analistas bioenergéticos, né? Numa formação que vem desde o Dr. Lowen evoluindo e a nossa comunidade internacional de analistas bioenergéticos é uma potência rara, né? Não sei se tu sabe, na última conferência internacional dos ergonomistas, lá em Orgonon, lá onde o Reich morou, tinha 30 pessoas. Né? Na nossa última conferência, tinham mais de 300. Né? Nós somos mais de 1.400 membros ativos do IBA, né? Que pagam a anuidade, são ativos. São mais de 4.000 membros não ativos. Né? Então, é uma potência que merece ser divulgada. Sim, exatamente. Muito, muito, muito obrigada, Dante. Eu acho que é isso mesmo. Nós somos uma comunidade, estamos juntos e unidas. E quando você falou do híbrido, eu tenho que aproveitar para agradecer. O híbrido funciona muito aqui, eu sei que funciona, ainda temos muito que melhorar, mas não funciona só porque nós temos bons instrumentos, microfones, câmeras, etc. É porque nós temos também bons assistentes, muitos bons assistentes, que é o ser humano, são as emoções, a serotonina, a adrenalina desses assistentes que estão todos ali comigo, me ajudando o tempo todo, deixando a tela muito propícia para que esse ambiente seguro também esteja para os alunos que estão tanto no presencial quanto no online. Então, eu tenho que agradecer aos meus assistentes, né? E agradecer muito a Letícia, o Vitor, o Wallace, a Cíntia, e né, a Jaque e o Alice, que vão estar aqui na assistência do PP8. Então, são eles que também dão vitalidade aos computadores, às câmeras e tudo mais. Né? Eu acho que é isso que dá certo. Muito. Valeu, Wallace!
É isso aí. Muito obrigada, Dante. Fechamos aqui as nossas lives. Logo a gente retoma. Gratidão e até breve. Até Valeu, mais. mestra Marli. Obrigada. Valeu, pessoal. Abração para todo mundo. Obrigada. Valeu. Super valeu. Uhul. Até. Tchau, Falou. tchau. Tchau. Tchau.